E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar nossos estudos? Bem, hoje a gente vai continuar a falar um pouquinho sobre globalização, tá? A gente falou na última aula e eu vou ver se eu consigo fazer sempre assim agora, né? Toda vez que a gente fecha uma hora, eu bato ali e cancelo e ver se a gente continua no segundo vídeo aula, né? Aí fica meio padronizado, aí você sabe o que esperar, né? Eu tenho sempre um videozinho de uma hora aqui para assistir, né? Mesmo que a segunda parte fique um pouco menor, vou tentar não ultrapassar uma hora, tá? Bem, na última aula a gente discutiu um pouquinho, né, sobre a globalização em si, né? A gente viu que a globalização é um fenômeno de aproximação econômica, né, que fundamentalmente foi um processo de aproximação econômica, tá? A gente viu que o comércio ele está nas bases da globalização, mas que a gente só pode falar ou dizer, né, efetivamente de globalização quando esse comércio ele se torna, né, global, tá? E aí a gente viu um pouquinho sobre a evolução do capitalismo, né? De como essa evolução, né, ela contribuiu gradativamente para a integração dos mercados, para a integração do sistema financeiro, tá, a nível de mundo. Tá? Então, a gente parou aqui, né, no capitalismo financeiro. A gente viu que o capitalismo financeiro ele nasce da necessidade de, de mercado, desculpe, de mercado não, ele nasce da necessidade de um suporte financeiro, ou seja, de um lugar em que as empresas que se tornaram grandes demais, né, elas pudessem guardar o seu dinheiro e ao mesmo tempo também um lugar que elas pudessem captar novos recursos para mais investimentos, né? A gente viu que aquele capitalismo de livre concorrência que nasceu lá com a Revolução Industrial, ele foi aos poucos morrendo, aos poucos dando lugar para grandes monopólios ou oligopólios, ou seja, empresas que dominavam por completo um setor, né, da economia de um país ou a um punhado de empresas que dominavam, né? Não demorou para essas empresas começarem a praticar políticas, né, de cartéis, né, de trusts, né? Ou seja, grandes empresas combinando preço, porque quando elas chegaram a um volume muito grande de produção e um tamanho muito grande, a competição já não valia mais a pena, né? Então, essas grandes empresas formavam, né, verdadeiros cartéis para controlar preços, né, de determinados produtos, commodities, né? Ou seja, de tudo a gente começou a formar cartéis e trusts, tá? É, mas é interessante porque, paralelo a isso, a filosofia liberal, a ideia do liberalismo, ia ganhando cada vez mais força como política, como ideologia, né, ali nos países europeus. Ou seja, a questão era o quê? A questão é de que cada vez menos o Estado se intrometesse no mercado. Tá? É interessante porque a gente vê uma evolução do Estado, né, que surge lá no século XV em associação com a burguesia. Aí esse Estado, em forma do rei, ele ganha um corpo, ele se torna, né, absoluto. Tá? Aí essa burguesia, principalmente a burguesia que não está associada ao rei, ela luta para derrubar o rei, né? Aí ela derruba o rei, ela conquista efetivamente o poder político e econômico. Tá? E a partir dali a gente vai iniciando um processo em que a burguesia cada vez mais luta por um afastamento do Estado, ou seja, cada vez mais o objetivo é de que o Estado se intrometa cada vez menos na economia, né? Ou seja, que participe menos na economia. Tá? É interessante porque não significa que essa burguesia não via utilidade para o Estado. Não, o Estado tinha um papel a desempenhar. E esse papel era o quê? Era conseguir novos mercados, conseguir mais matéria-prima. Tá? E, então, numa época em que as disputas comerciais eram feitas pelo poder do exército, então o papel do Estado era servir essa burguesia, era servir a esse capital que queria cada vez mais novos mercados, né? Queria cada vez mais
mais matéria-prima. Isso, aliás, é uma coisa interessante, tá? Porque é comum a gente associar, né, o Estado de um lado, né, e a gente vê a burguesia e o capital do outro, né? Há quem construa até a ideia de que são rivais, né? Que existe um cabo de guerra em que você tem de um lado o Estado tentando regulamentar as coisas e do outro a burguesia tentando se livrar das amarras do Estado, né? Mas é um pouco mais complexo do que isso, porque não são duas figuras, não são duas pessoas, né? É um conjunto de atores, um conjunto de personagens, né? E nem o Estado é uma coisa só e nem a burguesia é uma coisa só. Agora, de uma forma geral, o que a gente pode observar é que desde a queda lá do rei, desde do fim, né, do absolutismo, a burguesia vem conquistando, ocupando o Estado. Então, na verdade, boa parte dos representantes do Estado, até daqueles em países democráticos que teoricamente são o povo que elege, né? Esses talvez até pior, porque a burguesia conseguiu de forma tão eficiente, né, dominar o imaginário da coletividade, do proletariado, em que é muito difícil que um proletário chegue ao poder no país, né? É muito difícil que um representante legítimo, eu digo um representante legítimo da população, chegue ao poder. É mais comum que você pode até ter figuras que surgem lá, né, das pessoas mais humildes, mas à medida que ela vai galgando o poder, à medida que ela vai subindo, né, ela vai esquecendo, ela vai abandonando aquele perfil dela de proletário e vai cada vez mais se sujeitando à filosofia da burguesia. E aí, gente, eu estou falando assim, mas não é para a gente construir aqui no nosso imaginário de que o proletário é o mocinho da história e a burguesia é o vilão. Não é isso. Tá? São classes que desempenham determinadas funções dentro do modo de produção. Tá? E cada uma dessas classes tem os seus interesses. Tá? Agora, é óbvio que a burguesia, ela por deter o modo de produção, por ela deter as fábricas e, consequentemente, desculpa, por ela deter também o setor financeiro, por consequentemente ela deter, ela possuir a mídia, ela escreve as leis, ela está no governo, ela está na justiça. Então é óbvio que a gente tem um sistema que vai privilegiar a burguesia, né? Tanto na forma estrutural quanto ideologicamente. Tá? Então, o Estado e burguesia são meio que dois lados de uma mesma moeda, não é um conflito. É muito mais uma proximidade, é muito mais uma associação do que um conflito. Vejam vocês, por exemplo, o problema do Estado democrático. Né? É o povo que vota? É o povo que vota. Mas para você fazer campanha, para você ter condições de colocar o seu rosto, né, em outdoors, em você conseguir na televisão ter espaço na mídia de uma forma geral, você precisa de recursos. E esses recursos vêm da onde? Né? Cada país tem uma forma. Né? Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, doação. Vocês têm, né, doações da população de uma forma geral. Aqui no Brasil, durante muito tempo, esse também vinha através de doações. Né? Mas de um tempo para cá, a ideia é o quê? A ideia é tentar criar um fundo, né, um fundo público, que é o tal do fundo partidário, em que os partidos poderiam pegar esse dinheiro e gastar na campanha. Qual é o intuito? Apesar de ter sido muito mal falado na época que ele foi aprovado, o fundo partidário, a ideia é interessante. A ideia é você desimpedir os políticos de sofrerem com uma pressão, um lobby, né, que a gente diz que é essa pressão das empresas, da burguesia como uma forma, ou seja, você estaria sem nenhum tipo de amarra, né? Você não estaria devendo nada a ninguém, porque de uma certa forma, quando você
faz uma campanha e uma empresa, vamos citar um exemplo, uma empresa de ônibus, né, ela doa, né, ou um dono de uma empresa de ônibus, para não dizer que é uma empresa, um CNPJ, ele te doa uma vultuosa quantia para a sua campanha. Quando você chega lá no poder, né, é óbvio, né, que dificilmente você vai tentar contra esse setor, esse segmento. Né? E na hora de você votar lá por redução de uma passagem, né? Ou se você vai criar condições melhores para o trabalhador pegar aquele transporte ali, é claro que você vai pensar duas vezes, porque foi o trabalhador que votou em mim, mas para que eu pudesse, né, chegar até o trabalhador, tem o lobby ali, tem o dinheiro do empresariado. Então, dessa forma, né, os países vão construindo uma estrutura que, de certa forma, sustenta a elite, sustenta a burguesia, tá? A gente vai chegar mais para frente e vocês vão ver, por exemplo, a questão da socialização dos prejuízos, né? Porque o liberalismo prega muito, né, a questão do mercado, a livre mercado, a mão invisível do mercado, ou seja, as próprias regras do comércio, né? A demanda, a oferta e a procura, de certa forma, vão organizar, ou seja, bem lá, né, dos moldes do liberalismo idealizado por Adam Smith. No entanto, a gente vai ver seguidamente na história, né, eventos em que uma crise econômica, né, vai fazer com que essa mesma elite que prega o desamparo, prega desregulamento, né? De certa forma, essa mesma elite que não quer as amarras do Estado, é ela a primeira a recorrer ao Estado, né? Por dinheiro, por investimento, para que o Estado invista, injete, né, dinheiro no setor. Então é só você ter uma crise, é impressionante, né, que o liberal ele deixa de ser liberal e se torna o mais socialista, né, dos economistas. Mas isso é um assunto que é muito complexo e é difícil a gente discutir aqui numa videoaula, né? Quando a gente tiver, mas leiam, eu deixei uns bons materiais para vocês lerem, tá? Pessoal do terceiro ano, eu vou discutir esse assunto mais profundamente, inclusive com material e coisa e tal, lá no segundo. E como vai ficar disponível, eu vou depois disponibilizar tudo no blog, vocês podem buscar lá para dar uma olhada, tá? Como que esse assunto é um pouco mais complexo. Mas vamos continuar aqui. Então, pessoal, de fato, o século XIX ele vai produzir para a gente, tá, a consolidação desse capitalismo. Capitalismo financeiro, imperialista e liberal. É interessante que as condições de trabalho elas vão se degradar consideravelmente. Por quê? Porque na ideia do liberalismo você vai ter, né, a busca por custos menores. E a principal forma de você economizar nos custos, aí no caso a burguesia economizar os custos, é através da remuneração do proletariado. E aí quando eu digo para vocês que o proletariado e a burguesia, né, são dois sistemas, são duas classes que coexistem no modo de produção industrial, a gente tem que entender que a burguesia tem como objetivo principal o capital. O próprio nome diz, né? E como ela consegue isso? Através do lucro. E como que ela consegue potencializar o seu lucro? Reduzindo o seu custo. Né? É interessante. E como ela reduz esse custo? Bem, ela pode reduzir esse custo comprando materiais mais baratos, mas isso pode interferir na qualidade do produto. Ela pode conseguir mais lucro quando os impostos são menores, e aí ela trabalha junto ao governo para isso. Né? Ou ela consegue custos menores quando ela paga pior para o seu trabalhador, quando ela consegue extrair mais trabalho do trabalhador e pagar menos por esse trabalho. Né? E o trabalhador, por sua vez, qual é o objetivo do trabalhador? É um salário melhor, condições melhores de trabalho. E é um cabo de guerra, na verdade. Apesar deles coexistirem, essas duas classes sociais coexistirem e dependerem uma da outra no modo de produção industrial, a verdade é que elas estão em constante atrito porque elas têm interesses distintos.
tá? Elas têm interesses distintos. E aí é muito importante a gente sempre lembrar disso, né? Qual é o papel de cada classe, né, no modo de produção industrial? Bem, a burguesia, ela detém os meios de produção. Ela tem as fábricas, né, os bancos, e a burguesia é caracterizada por aquela classe em que o dinheiro, o capital ele se desenvolve e não precisa necessariamente se desenvolver a partir do trabalho direto do burguês. Vou tentar exemplificar. Você é o dono de uma grande empresa com 10 mil funcionários, né? E você trabalha, você vai todo dia para sua empresa e coisa e tal. Mas eu posso dizer que o seu dinheiro, ele vem diretamente do seu trabalho? Pensa, se você naquele dia não for trabalhar, ou no outro também não, ou no outro você não for, a sua fábrica vai continuar lá, gerando, produzindo, os trabalhadores montando e os produtos fluindo, né? Então você não está trabalhando direto, você trabalha, mas você não recebe o dinheiro, né, diretamente do seu trabalho. Até porque o seu dinheiro vem da soma do quê? Do trabalho de cada um dos seus trabalhadores. Nunca se esqueça disso. A riqueza vem do trabalho. Então, um proletário, quando ele trabalha, quando ele desempenha qualquer tipo de atividade, ele está gerando uma espécie de riqueza. Tá? Ele está gerando alguma riqueza. Pode ser direta, material ou não, mas ele está produzindo e está gerando uma riqueza. O que acontece é de que quando ele trabalha, por exemplo, numa linha de montagem, e aí é mais simples, porque esses conceitos foram montados e pensados por uma fábrica. Né? A gente pode adaptar para outras realidades, mas na fábrica fica bem claro. Se eu vou ali e produzo, né, eu estou na linha de montagem de um carro, eu trabalho ali todos os dias para produzir o carro. Né? A somatória do valor de tudo que eu produzi naquele dia, vai lá, R$ 1.000, vai ser R$ 1.000. Né? No final do mês, vai que eu produzi então R$ 30.000 com o meu trabalho. Né? Só que é claro que eu, como funcionário, não vou receber um salário de R$ 30.000. Né? Por quê? Porque aí a burguesia, no caso o dono da fábrica, ele para lucrar, ele precisa ter uma diferença entre o que eu produzi de riqueza, né, em que eu produzi de riqueza e o que efetivamente ele vai me pagar. Essa diferença entre o que eu produzi de riqueza e o que eu vou receber é o que né, a gente chama de mais-valia. Aí eu trazendo aqui para a minha realidade, né, de professor, por exemplo. Trabalhei em colégios particulares em que a mensalidade de um aluno às vezes era o suficiente para pagar o meu salário. E eu pegava uma sala de aula com 30, 40 alunos. Então, mais que o dono do colégio gastasse, né, dinheiro com luz, com equipamentos e até pagando outros professores, às vezes uma única turma já poderia cobrir todos os custos dele. Eu estou exagerando, não estou dizendo que é assim, tá? Mas um colégio não tem só uma escola, uma sala, tem 10, 15, 20 salas. Então imagina, o que é o restante das mensalidades? O restante das mensalidades é lucro para o dono da escola. Então vejam como funciona. Sem fazer juízo de valor, é assim que estruturalmente isso funciona. Então qual é o meu objetivo como proletário? Meu objetivo como proletário é melhorar as minhas condições de trabalho, que eu possa trabalhar menos, trabalhar em condições melhores, com um ar-condicionado, que eu possa trabalhar, né, recebendo mais, um salário melhor. Esse é o meu objetivo como proletário. O objetivo do dono lá do colégio vai ser o lucro. E para ele conseguir isso, ele vai tentar sempre me explorar. O século XIX, quando você tinha o liberalismo, né, e as práticas liberais acontecendo na sua forma mais pura, foi exatamente o período em que a gente viu os maiores níveis de exploração do trabalho. Né? Ou seja, um operário inglês, ele trabalhava às vezes 16 horas por dia. Tá? Tinha um dia só de folga, que era o domingo, para ir à missa. Ele não tinha nenhum tipo de amparo, não recebia 13º, não tinha férias. Né? Se ele se machucasse, ele não recebia pelos dias não trabalhados. Né? Por quê? Porque era lógica. A lógica daquele momento era esse. Para você ganhar o seu salário, você tem que trabalhar. Se você não trabalha, você não ganha.
né? Então o que a gente vai ver é que as condições elas vão se tornar tão precárias ali na Inglaterra do século XIX e também depois da Europa, né, que a gente pode dizer que as condições de vida de um operário, né, no século XIX eram piores do que um servo lá na Idade Média. Inclusive as expectativas de vida em alguns lugares chegavam a ser menor, né? Então a gente pode ver que numa relação de trabalho de servidão não era tão ruim quanto um regime de trabalho, né, assalariado. O cara recebia salário, teoricamente ele era livre, ele poderia ir para qualquer outro lugar, mas na realidade ele ia fazer o quê? Ele saía dali, ele só ia poder trabalhar em outra fábrica, e outra fábrica às vezes pagava até pior, né? Então, e fique com isso aí na sua cabeça aí, fique com essa questão porque a gente vai voltar depois nessa questão. Mas o que aconteceu é que ali no século XIX, ao mesmo tempo que essas condições de trabalho estavam muito ruins, a gente vai começar a ter os movimentos, né? Os movimentos de luta, de resistência dos trabalhadores. Os trabalhadores vão começar a se organizar, né? No primeiro momento, ainda sem ou seja, um norte. Esses trabalhadores vão focar a sua raiva nas máquinas, porque para eles eram as máquinas que estavam, de uma certa forma, piorando as condições de vida deles. E aí, gente, é muito interessante como que a gente pode fazer um paralelo de tudo isso do século XIX com os dias de hoje. Né? É cada vez mais comum as pessoas acharem que as máquinas estão prejudicando os trabalhadores. Né? Gente, é um movimento inevitável. A modernização ela é inevitável. O que vai acontecer é que essas máquinas, né, e aí a galera da automação aí, por exemplo, sabe bem, né, essas máquinas elas podem extinguir determinados ramos de emprego ou formas de emprego. No entanto, à medida que a sociedade vai se tornando mais aprimorada, outras formas de emprego vão surgindo também. Né? E a gente vai ver mais para frente como que esse movimento se dá, tá? Só que o que acontece naquela época, lá no século XIX, então a gente tinha as máquinas extinguindo algumas formas de trabalho, e isso associado à precarização da forma de trabalho, né, criou muitas revoltas. Então a gente tinha muitas revoltas, né, ali na Europa do século XIX. Inclusive, né, esse movimento que vai fazer surgir as primeiras ideologias de um mundo mais justo. Ou seja, você tinha uma Europa que, graças ao comércio globalizado, claro, né, graças a esse fluxo de mercadorias que nunca tinha sido tão grande, né, era um continente extremamente rico. Ou seja, as pessoas ricas da Europa do século XIX, elas eram as pessoas mais ricas da história da humanidade. Né? E potências militares que dominavam 3/4 da Terra. E mesmo assim, a população europeia vivia em condições miseráveis. Vejam vocês o quanto, né, a América recebeu de imigrantes, quanto o Brasil recebeu de imigrantes no século XIX, no século XX. Essa galera vinha para cá por quê? Eles vinham porque a condição de vida deles lá era tão miserável que eles tentavam a sorte por aqui. Existia uma promessa de que aqui eles iam conseguir uma terra, que eles iam poder trabalhar na terra. Né? Então, o fluxo migratório durante boa parte da história não era daqui para lá, era na verdade de lá para cá. Tá? Bem, voltando aqui então, pessoal, finalmente chegamos no século XX. Tá? O século XX ele mostrou o quê? Ele mostrou, apesar de todos os percalços, né, ele mostrou uma consolidação do liberalismo e uma consolidação do setor financeiro mundial, ou seja, desse sistema integrado mundialmente. Tá? Só que o liberalismo e o imperialismo, como eu falei lá na última aula, né, lá na aula da Guerra Fria, tá, ele levou o mundo, principalmente a Europa, a uma guerra absurda, que foram as duas grandes guerras. E, paralelo a isso, essa questão de uma economia desregulada, uma economia, né, em que o mercado ele poderia se autogerir, né, ele acabou nos levando à crise de 29. Gente, a crise de 29 ela é interessante porque ela
ela é uma bolha. E desde que o capitalismo surgiu, lá no século XVIII, existem inúmeros exemplos de bolhas, né, é, 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 de bolhas inflacionárias, né? Como assim? Como que bolha, né? Imagina uma bolha de sabão. Uma bolha de sabão ela cresce rápido, né? Mas ela não tem substância, ela não tem conteúdo. Então, o que que acontece com a bolha frequentemente, né? Chega um momento que ela estoura, né? Ela vai estourar e aí vai para o céu das bolhas e acabou. E mais ou menos o mercado funciona dessa forma. Quando um determinado produto entra, né, em interesse e o interesse por esse produto é muito grande, as pessoas começam a correr atrás. A tendência de produção desse produto é cada vez maior, né? E a ganância por produzir esse produto faz com que todo mundo que possa produzir esse produto produza e produza em grande quantidade. Vai chegar um momento que esse produto vai, né, você vai inundar o mercado com esse produto, né? E aí vai chegar um momento que os custos de produção desse produto, né, vão ser maiores do que você vai conseguir receber, né, por esse produto, devido à questão da oferta e da procura, né? Existe na história, talvez a primeira grande bolha que tenha acontecido tenha sido a das tulipas. Os holandeses eram e ainda são meio aficionados pela flor, né, a tulipa. Tá? E a primeira grande bolha, né, que se tem notícia do capitalismo foi exatamente envolvendo a produção de tulipas, né, que chegou a um nível tão absurdo que os caras estavam comercializando sementes de uma nova safra, ou seja, os caras já estavam vendendo a safra futura, né? E chegou um momento, né? Houve um curto momento em que as tulipas custavam até mais do que uma carroça, né? Uma carruagem, assim, e quando as pessoas perceberam que era só tulipas, né? E quando as pessoas começaram a perceber que determinadas condições não seriam respeitadas, ou eu comprei tal safra daqui de 2 anos, mas essa safra nunca seria produzida por causa da diminuição absurda, né, do valor da tulipa e o prejuízo do produtor, e aí esse produtor faliu e ficou claro para todo mundo que, né, que o mercado não ia mais se sustentar. Aí a galera que tinha, né, essas ações em safras futuras começam a tentar vender as suas safras que nem existem de verdade, e aí você tem uma ruptura abrupta do sistema, né? Ou seja, bolhas funcionam assim, funcionam primeiro, né, com a ganância, ou seja, as pessoas buscando lucro e lucros cada vez maiores. Depois você tem a saturação do sistema, né, e aí as pessoas tentam fugir quando elas têm, né, determinado produto ou ação, elas tentam fugir imediatamente daquela roubada e muitas das vezes elas podem até perder tudo. Então a Bolsa de 29 é mais ou menos isso. Tá? Com o final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tinha muito dinheiro que tinha recebido de dívidas de guerra, né? Substituindo produção de produtos industrializados para os europeus e para outras partes do mundo. Então a Europa, os Estados Unidos eram já uma grande potência econômica. Os anos 20 foram patrocinados por essa prosperidade econômica, né? Isso permitiu que um cidadão comum dos Estados Unidos consumisse coisas que ele nunca tinha consumido antes, né? O automóvel, né? Ele consumia eletrodomésticos, né? Ou seja, a fusão da linha de montagem, da segunda fase da Revolução Industrial, que a gente até vai falar daqui a pouco, com o capital que estava sobrando ali, permitiu um aumento, né, exponencial do consumo. E aí o que acontece? As empresas começaram a produzir, 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 e isso se tornou uma forma de avaliação da saúde da empresa, principalmente quem investia em ações dessa empresa, né? Ou seja, o que são as ações? Ações são papéis de propriedade de uma empresa.
Então, às vezes, o cara ele vai comprar aqueles papéis, né, para poder tomar parte do lucro para si daquela empresa. Por outro lado, né, para a empresa, qual é a vantagem? Ela tem capital imediato, ela não precisa esperar para lucrar para poder ter capital, né? Então as ações elas funcionam meio que assim. Estou simplificando bastante, existem tipos de ações e coisa e tal, mas o fato é de que, de uma forma geral, o cara que tem as ações, ele tenta a todo momento entender como está a saúde financeira da sua empresa ou da empresa que ele tem as ações compradas, porque ele sabe que as ações não são dinheiro, não é dinheiro, né? E se por exemplo, eu comprei 10 milhões de reais em ações de uma empresa. Beleza. Pô, tem dinheiro pra caramba. Mas essa empresa amanhã ela vem a falir, essas ações imediatamente perdem a liquidez. Ou seja, eu não consigo liquidar essas ações e transformar aquelas ações em dinheiro de novo, né? Então, lá nos anos 20, uma forma de você avaliar a saúde de uma empresa era o quanto ela estava produzindo. E aí essas empresas, ó, produziram, só que chegou um momento que o mercado saturou. O mercado saturou de produtos. Todo mundo já tinha um carro, todo mundo já tinha, né, um eletrodoméstico, geladeira, fogão, e esses produtos começaram a acumular nos estoques. Mas então por que as empresas não pararam de produzir? Porque é aquela questão da saúde financeira, né? Era como elas conseguiam investir, como elas conseguiam trazer dinheiro dos investidores. E outra coisa, todo mundo achava que isso ia passar. Ah, não, essa estagnação é momentânea, logo vai voltar, né? Só que qual é o problema? Não voltou. E quando ficou claro para os investidores, lá em 29, né, que as empresas que eles tinham milhões investidos em forma de ações, elas estavam tomando prejuízo, com estoques lotados, né, e vendendo nada. Isso criou um efeito manada, né? Ou seja, todo mundo começou a tentar vender essas ações ao mesmo tempo. Ou seja, do dia para a noite, milionários, pessoas milionárias perderam tudo. E pior, essas empresas que já estavam tomando prejuízo por não conseguir vender o suficiente, elas perderam totalmente uma fonte de renda, né? Então a gente tem um colapso do sistema financeiro e das empresas. E vejam vocês, né, eu falei que na última aula que o setor financeiro, né, ele nasce como um acessório, ele nasce como para poder dar suporte à produção. Só que com o tempo, esse setor financeiro foi ganhando tanto dinheiro e foi ficando tão poderoso que as pessoas começaram a perceber que elas poderiam ganhar dinheiro no sistema financeiro, né? Esse, aliás, é um problema que a gente ainda tem hoje. Tá? Por quê? Porque você tem um dinheiro. Ah, eu tenho dinheiro para investir, eu quero investir, né? Ah, tenho novamente lá 10 milhões. Aí eu vou investir o quê? Eu vou comprar uma empresa, vou construir uma fábrica, vou equipar essa fábrica, vou contratar funcionários para depois de alguns anos, 2, 3, 4 anos produzindo, eu conseguir recuperar esse dinheiro? Ou eu vou pegar esses 10 milhões e vou investir aqui em ações, né, que daqui 3, 4 meses podem estar me dando um lucro absurdo. O setor financeiro se tornou tão rentável e tão atrativo que ele tem agora tirado dinheiro, tirado investimento do setor produtivo. Só que um não funciona sem o outro. Na verdade, o setor financeiro não tem lastro. Ele não lastro, né? Aquelas pedras que você coloca no fundo do barco para dar estabilidade. Né? O setor financeiro em si não tem lastro. Ele precisa de quê? Ele precisa da economia real para funcionar, né? Só que quando o setor financeiro ali, né, em 29, ele quebrou também com contribuição do setor produtivo. E aí os dois setores da economia foram para o saco. E aí a gente tem a Grande Depressão. E aí vale lembrar que a gente estava vivendo o quê? O máximo do liberalismo. Ou seja, o Estado não participava de nada, o Estado não podia controlar nada. Ele viu atônito, ou seja, o Estado observou atônito
as empresas quebrarem e o setor financeiro mergulhar na mais profunda crise de toda a história até então. E lembra que eu falei que não tem nada mais socialista do que um liberal na merda? Então, qual foi a solução para a gente sair da crise de 29? A solução foi o keynesianismo. Né? Ou seja, o que é o keynesianismo? O keynesianismo como um bote salva-vidas. Né? Ou seja, ele vem para tentar recuperar as economias do mundo. Ele foi idealizado por um economista, né? O John Keynes. Tá? Basicamente, o que ele pregava era o seguinte, que cabia ao Estado, cabia ao governo dar um suporte financeiro às empresas, estimular a produção econômica e também garantir um bem-estar da sociedade. Então, de certa forma, para Keynes, era responsabilidade do Estado, tá? Prover a educação básica, prover a saúde. Parece algo óbvio, né? Mas vejam vocês, até então era o liberalismo, ou seja, o Estado mínimo, o Estado garantia o mercado, garantia a segurança, né? Mas cabia ao mercado ofertar a saúde, cabia ao mercado ofertar a educação, cabia ao mercado ofertar a infraestrutura. Então, de certa forma, a ideia do Keynes era de que o Estado iria usar o seu dinheiro, o seu capital, que o Estado tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro, né? O dinheiro do Estado vem do povo, vem dos impostos, né? Mas esses impostos são recolhidos o tempo todo. Então, o Estado, querendo ou não, ele tem o trabalho. E aí vocês veem, professor, mas você falou que a riqueza vem do trabalho. Sim, né? O trabalhador produz a riqueza com o seu trabalho, né? E parte dessa riqueza é apropriada pela elite, pela burguesia, em forma de lucro para a empresa, e parte dessa riqueza do trabalhador é apropriada pelo Estado, né? Em forma de impostos. Né? Então hoje, por exemplo, só para citar um exemplo, o brasileiro paga hoje uma carga tributária que está ali, beira os 30%. Tudo que você compra tem imposto. Né? Sem falar dos impostos diretos que você compra, que você paga, né? Imposto de renda e coisa e tal. Então, o que acontece? Se 30%, quase 40%, um trabalhador brasileiro hoje trabalha 4 meses, em média, só para pagar impostos. Né? E se você contar também todos os outros meses que você trabalha só para gerar lucro para o seu empregador, você vê que, na verdade, se a gente fosse dividir aí, uma pequena parte da riqueza fica na sua mão. Tá? No entanto, para Keynes, o Estado ele poderia devolver alguma coisa ao trabalhador. Né? Já que ele não tem dinheiro em si, ele poderia devolver para o trabalhador em forma de serviços. Principalmente serviços básicos, educação e saúde de uma forma geral, criando um estado de bem-estar social. Tá? Por outro lado, o presidente americano, né, que assumiu o governo depois do crash, né, o Roosevelt, né, ele vai pegar esse dinheiro do Estado, vai lembrar, o governo americano ainda tinha dinheiro em caixa, tinha reservas cambiais. Ele pega esse dinheiro e reinveste na economia através de um ambicioso programa de obras de infraestrutura. Ele constrói estradas, ele constrói hidrelétricas, ferrovias, né? E qual é o intuito dessas obras? Esse programa que ficou conhecido como New Deal, né? De certa forma, era jogar dinheiro novamente no mercado, reinjetar capitais no mercado para que, que as empresas que estavam falidas pudessem, né, inclusive recebendo dinheiro adiantado, começarem a prestar os serviços e aí voltar a girar a máquina. Né? Então, mesmo que o dinheiro do governo seja da população, neste caso você tem um reinvestimento no setor,
né, para que o setor econômico, para que o setor volte a produzir e, consequentemente, volte a empregar, e aí as pessoas voltem a consumir, e com o aumento do consumo, você tenha novas empresas se recuperando e mais empregos, ou seja, criando um círculo, né, virtuoso. Tá? Agora, a gente tem que sempre tomar muito cuidado, né, porque se tornou um hábito do capitalismo você recuperar as empresas quando você tem uma crise. E isso, para muitos, inclusive gera uma acomodação, é negativo. A gente pode pegar, por exemplo, a GM em 2008, 2009, a última grande crise econômica antes, né, da crise do Coronga, a GM foi à falência, literalmente foi à falência. Então, o que o governo americano fez? A GM é grande demais para falir. Ele basicamente estatizou a GM. Ele comprou todos os papéis podres da GM e injetou dinheiro ali para ela se recuperar. Né? Só que aí o que acontece? Ela não estatizou, não virou uma estatal. Esse dinheiro, essas ações, elas estão sendo renegociadas, sendo devolvidas ao mercado gradativamente. Mas em última análise, você teve uma estatização, né, da GM, e aí muitas pessoas dizem, mas isso é ruim, porque a GM chegou naquele estado porque ela adotou práticas ruins, né? Ela investiu onde não deveria investir, ela agiu de forma irresponsável. E quando o governo faz isso, quando o governo injeta dinheiro no mercado, né, sem um controle, isso pode criar uma acomodação. Tá? Mas lá as coisas funcionam um pouco melhor. Você tem, né, por um outro lado, o governo, o liberalismo, ele logo dá espaço a uma regulamentação. Aliás, voltando para o caso da crise de 29, o liberalismo morreu ali, porque ficou claro que o mercado totalmente desregulado, ele poderia levar a novos ciclos de crise. Então, o Roosevelt, ao mesmo tempo que ele recuperou o mercado, recuperou a economia, injetando dinheiro, ele criou uma série de regras, né? Ele regulamentou todo o setor financeiro para garantir que não houvesse mais uma grande crise como a crise de 29. Tá? Então, da década de 30 passando pelas próximas décadas do século XX, a gente vai ter o avanço, principalmente nos países desenvolvidos, dessa forma de gerir a economia, o keynesianismo, né? Ou seja, a forma baseada principalmente no bem-estar social, onde o governo ia investir pesado ali. E é interessante que aí vem o fascismo, vem o nazismo, né, vem a Segunda Guerra Mundial, nova crise, só que quando a economia volta a rolar depois da guerra, né, o keynesianismo é mantido. E também é transplantado para a Europa, ou seja, a política do bem-estar social cai forte, principalmente na Europa ocidental. Tá? E aí então o que acontece? A gente basicamente vai ver a qualidade de vida da Europa dar um salto absurdo. Né? As décadas ali dos baby booms, né? A década de final de 40, a década de 50, você vai ter um crescimento econômico associado a um aumento da qualidade de vida absurdo na Europa. Né? E a Europa hoje é o que é. Os Estados Unidos ainda tem resquícios, mas nos anos 50, os Estados Unidos também, a qualidade de vida eram absurdas. Né? Ou seja, basicamente, todo mundo tinha acesso à saúde, todo mundo tinha acesso à educação. Né? E até hoje a Europa ainda tem um pouco desse resquício. Né? Ou seja, de um continente onde a qualidade de vida está muito superior ao dos outros. Né? Tanto que pela primeira vez na história, aquela migração que eu falei para vocês, que era sempre os europeus indo embora, né, para outros lugares, ela se inverteu. Hoje a Europa é um centro de atração. Né? Ou seja, as pessoas querem ir morar na Europa, as pessoas querem morar nos países desenvolvidos. Nem sempre foi legal você viver num país desenvolvido. Tá? Beleza? Voltando aqui então, pessoal. E aí, pessoal,
é importante a gente entender o seguinte, tá? Contamos a história da evolução do capitalismo, né, lá do século XV até os dias, né, do final da Segunda Guerra Mundial, e é interessante a gente entender que a partir da Segunda Guerra Mundial nós vamos ter pela primeira vez os passos que vão realmente consolidar um setor financeiro integrado, né? Ou seja, a globalização ela estava já vigente, né, naquela divisão de trabalho, né, naquela divisão internacional do trabalho, ou seja, você tinha um grupo de países que forneciam matéria-prima, um grupo de países que forneciam produtos industrializados, tá? Mas no século XX, principalmente depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, isso vai se intensificar mais. Primeiro, que os Estados Unidos vai se tornar um polo central do capitalismo do mundo, né? Então a gente vai ter uma conferência, a conferência de Bretton Woods, que vai estabelecer as regras do setor financeiro para o mundo todo, né? Regras como, por exemplo, o que dá valor a um dinheiro de um país, né? Essas regras elas foram estabelecidas ali e respeitadas por todos os países do mundo, o que permitiu, né, junto com a dolarização, né, das reservas cambiais, uma integração financeira que nunca antes tinha ocorrido. Então, pela primeira vez, a gente tem uma integração financeira a nível de mundo, principalmente entre os países capitalistas. Tá? As regras do setor financeiro que funcionam para a gente, funcionam para os países da África, funcionam para os países europeus, funcionam para os Estados Unidos. E aí é sempre bom a gente entender isso, né? A economia é uma invenção do homem, é um conjunto de regras, são um conjunto de regras. Na verdade, até tem um curso superior, você faz economia, para você conseguir entender todas essas regras, né, que foram construídas. É claro, regras que foram estabelecidas a gente pode falar de uma forma mais crítica para manter o status quo, para estabelecer uma determinada ordem de países, né, e estabelecer o status quo. Então a gente tinha uma divisão de trabalho que até então era mantida em que você tinha um grupo de países que forneciam matéria-prima e um outro grupo de países que forneciam produtos industrializados. Só que a partir daí a gente vai ter o quê? Com a internacionalização do setor financeiro, aliado a avanços, né, principalmente no meio de transporte, no meio de comunicação, avanços que foram diretamente conquistados durante a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma dispersão da produção. Ou seja, as empresas, pela primeira vez, elas vão poder dispersar a sua produção além da fronteira de um país. É quando surge a figura das multinacionais, né? Empresas que têm uma sede em um determinado país, mas que conseguem criar filiais em vários lugares do mundo. Tá? Então, o atual cenário de globalização ele só é possível dentro dessa lógica. Tá? Interessante porque nos anos 70, né, nos anos 70, o keynesianismo ele dá sinais de fraqueza, né, dá sinais, ele vai ratear. Por quê? Porque a gente tem uma nova grave crise, né, e essa crise, na verdade, é a crise do petróleo. Tá? O que é a crise do petróleo? Rapidamente, você tem a estatização das reservas de petróleo dos países do Oriente Médio. Esses países reivindicam melhores preços para o seu produto, né? Eles aumentam esse preço, né? E isso gera um impacto nas balanças comerciais do mundo todo, porque tirando ali os países produtores, né, que formam a OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tirando esses países, todos os países do mundo dependem de petróleo. Então, todos os países do mundo importam petróleo. Então, o que acontece? Quando você pega uma balança comercial que está ali equilibrada e do dia para a noite o preço do barril do petróleo dispara, você está dizendo o quê? Você está dizendo que a maioria dos países do mundo vão ter a sua balança comercial do dia para a noite, né, invertendo de positiva, de superávit para déficit. Né? Isso causou um prejuízo absurdo e arrastou todos os outros setores da economia. Né? Logo,
ficou claro para alguns pensadores, teóricos, economistas, de que o Estado não teria mais condições de sustentar o bem-estar, né? E aí que volta o liberalismo. O liberalismo que nunca morreu. Como filosofia, o liberalismo ele sempre esteve ali, né? Com seus defensores, os economistas, os filósofos, né? É, é, mas, durante os anos do bem-estar social, o liberalismo ficou retraído ali nas universidades, nos economistas e coisa e tal. E quando você tem essa crise do petróleo, quando você tem essa nova crise, é o momento em que o liberalismo vê, né, oportunidade de voltar. Né? E aí a gente vai ter nas figuras, principalmente aí dessas duas figuras que estão aí, a Margaret Thatcher, né, e o Ronald Reagan, né, o presidente dos Estados Unidos e a primeira-ministra da Inglaterra, eles são os precursores políticos da inserção do liberalismo, ou seja, da volta do liberalismo às práticas desses países. Né? É interessante porque esse novo liberalismo, né, ele vem com esse termo neoliberalismo. Tá? Ele vem e bate forte ou seja, na tentativa de desregular o mercado, de desengessar o mercado, porque esse é o intuito. A gente não vamos ficar aqui fazendo juízos de valor, né? Não é o nosso objetivo. Mas tanto o keynesianismo, que também a gente pode ver, a gente pode também, às vezes, ler por aí com outras palavras, né? A social-democracia, a questão da visão do Estado, um Estado provedor, né? E o neoliberalismo, né, em que você tem um Estado mínimo e um mercado dinâmico produzindo, são duas formas de ver o mundo que ambas possuem vantagens e desvantagens. Tá? Então, é muito uma questão de momento. Então, ali naquele momento, o Estado provedor, a social-democracia, não parecia mais a solução interessante. Como o liberalismo, lá nos anos 30, também não parecia mais um. Então, a gente tem, de certa forma, um rodízio aí. Né? E aí a gente tem a inserção do neoliberalismo. E esse neoliberalismo, ele primeiro se inicia ali nos países desenvolvidos e logo vai se espalhar por outros países. Os textos que vocês vão ver, né, lá na pasta, tem textos falando sobre a inserção do Brasil nesse neoliberalismo. Tá? Vale lembrar que a história do Brasil é toda uma história paralela. Né? Primeiro que a gente nunca teve realmente uma social-democracia, um bem-estar social, mas a gente teve uma tentativa. Tentativa essa que foi abandonada lá nos anos 90, quando a gente caiu de cabeça no neoliberalismo. E aí existem várias discussões se isso é interessante, se isso não é interessante, se um Brasil com as características do país que tem, né, é legal praticar o neoliberalismo, mas isso aí é outra história. Tá? Então, gente, para a gente fechar essa questão, né, da economia, né, a integração financeira ela se torna, né, o palco aonde a globalização vai se desenvolver. Até então, até o final dos anos 90, né, a globalização que estava restrita ali aos países capitalistas. Mas quando a União Soviética ela desmonta, a gente vai começar a observar o quê? O capitalismo avançando pelos países que eram socialistas e junto com o capitalismo a globalização, tá? E aí o papel das inovações né, técnicas, científicas e informacionais, eles são fundamentais. Mas o que é esse negócio de revolução técnico, científica e informacional? Bem, existem pensadores, né, como por exemplo o geógrafo Milton Santos, que acreditam que a gente pode analisar a história pela evolução das técnicas. Né? Então ele consegue delimitar algumas fases onde que as técnicas, ou seja, a evolução técnica, vai causar profundas revoluções, né, na sociedade. Se a gente entender que a sociedade ela é construída a partir do seu modo de produção, e um modo de produção pode ser influenciado pela técnica ou por uma nova tecnologia, né, essa ideia faz todo sentido. Né? Vejam vocês,
Essa revolução técnico-científica informacional que ele fala é a revolução que a gente também comumente chama de terceira fase da Revolução Industrial. É essa fase em que você vai ter a robótica, a internet, os primórdios da internet, né? Você vai ter a containerização do mercado do comércio internacional, né? Tudo isso vai agregar, são técnicas, são produtos tecnológicos, são avanços tecnológicos que vão criar um dinamismo na globalização que nunca tinha sido visto, né? É só você olhar os produtos que você tem em casa, né? Você pode observar que qualquer produto, mais, né, vagabundo que seja, esse produto rodou o mundo todo, né? Um computador ou uma tela de celular que você esteja vendo, acredite, tem componentes que foram produzidos na Indonésia, na Índia, matéria-prima, às vezes saiu aqui do Brasil, né? Ou seja, às vezes você tem um minério de ferro que foi produzido aqui no Brasil, foi lá para a Indonésia, produziu um componente, aí esse componente foi para a China, e lá na China esses componentes foram montados, você tem um celular formado ali, e aí esse celular é vendido novamente para o brasileiro aqui. Então vejam vocês, essa é um sistema que está integrado, né? Pela primeira vez, nós temos uma dispersão mundial, né, da produção. Tá? E isso se dá a essas inovações técnico-científicas e informacionais. Tudo bem? Outra característica interessante, aí já, né, assunto levantado por um outro estudioso, né, o David Harvey, né, é de que essas inovações técnico-científicas e informacionais, elas criaram, né, o que a gente chama de compressão do espaço e do tempo. Ou seja, o mundo está menor. Aí aquela palavrinha lá na primeira aula de aldeia global, ela resume bem essa ideia. O que é uma aldeia? Um negócio pequeno, onde que todo mundo conhece todo mundo, né? Essa ideia de aldeia global, ela provém dessa realidade em que hoje você no Brasil pode ligar um computador e falar instantaneamente com uma pessoa que está no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, né? Às vezes uma informação, né, que acontece, por exemplo, a recente morte lá do ator que fazia o Pantera Negra. O cara, né, faleceu e poucos minutos depois, né, essa informação já estava rodando o mundo, né? Então o mundo todo já estava se solidarizando. Então a gente pode observar que esse é um exemplo claro, típico, né, da integração, do encurtamento dos espaços, né? Então hoje, por exemplo, um produtor brasileiro de roupa, ele se vê às vezes competindo não com o produtor do outro lado da rua, mas competindo com os produtores chineses, né? Então a gente tem um mercado global. E se por um lado isso é interessante, porque cria, né, uma oportunidade em que o consumidor pode comprar coisas que vêm do mundo todo, né? E você às vezes pega ali no celular e vê lá, China Express, e aí você compra um produto às vezes bem mais barato do que você vai comprar na loja da esquina, né? Então isso é uma vantagem, mas tem uma outra desvantagem que é muito grande, que é também a dispersão da produção, leva as relações de trabalho a um nível muito complicado, né? Por quê? Porque essas relações de trabalho, elas se dispersam também pelo mundo. Então as empresas, elas podem começar a se dar o luxo de fazer o quê? De buscar os países onde o trabalho vai ser mais barato. E trabalho mais barato significa o quê? Precarização do trabalho, tá? Todas essas inovações tecnológicas, todas essas revoluções causadas pelas mudanças das técnicas, têm mudado significativamente a própria economia, né? A gente pode dividir a economia de um país em setores, tá? Ou seja, a população economicamente ativa, que é aquela população que trabalha, que desenvolve riqueza, e aí é importante a gente entender o seguinte, não basta você receber um salário. Por exemplo, um aposentado. Não basta você receber um salário, você precisa produzir riqueza através do trabalho, né? Essa é a população economicamente ativa. Então, a população economicamente ativa, ela se distribui pelos diferentes setores da economia,
né? A gente pode chamar, e aí como os geógrafos não têm muita imaginação, né, como os biólogos ficam com vários nomes, não. Os caras dizem, tem quantos setores na atividade? São três. Então como que a gente vai chamar esses setores? Bem, primário, secundário e terciário. É simples assim. Toda economia pode se dividir em três setores: primário, secundário, terciário. E o que é o setor primário? O setor primário é basicamente aquele setor extrativista, aquele setor que recolhe a matéria-prima de alguma forma, né, da natureza. Pode ser em forma de agricultura, pecuária, extração de minério, petróleo. Tá? A atividade secundária é a atividade de manufatura, é a indústria propriamente dita, que vai transformar essa matéria-prima. O setor terciário é o setor de serviços. É aquele setor que, além de abarcar também o comércio, ele abarca todas as profissões. Né? Professor, cientistas, ou seja, todas aquelas pessoas que não estão diretamente ligadas à produção. Bem, as inovações tecnológicas, elas têm levado a cada vez mais, né, as pessoas é, é, não precisarem participar do setor produtivo. Ou seja, antigamente, você para poder semear um campo, né, você precisava de centenas de trabalhadores. Para você fazer uma colheita, você precisava de centenas de trabalhadores. Agora, com uma colheiteira automática, com um trator, você chega lá, uma única pessoa pode fazer o trabalho de 100, 200 pessoas. A mesma coisa tem acontecido nas fábricas. A galera da automação aí sabe, né? Ou seja, o trabalho de vocês é basicamente esse: criar novas formas, né, de você tirar a mão de obra humana do processo, né? Você automatizar o processo. Aí o cara diz assim, porra, então vai ficar sem emprego, ninguém vai mais ter trabalho? Não. O que tem acontecido é que, se por um lado o setor produtivo tem perdido mão de obra e cada vez mais, né, esse setor tem diminuído, e quanto mais tecnológico e desenvolvido é um país, menores são os setores primário e secundário, maior vai tendo o setor terciário, ou seja, o setor de serviços. Então, para você que não sabe bem o que vai fazer, qual é o trabalho que você quer desempenhar, acredite, você vai ter bem mais chance de conseguir um emprego no setor de serviços, prestando serviço, do que trabalhando no setor produtivo, porque a tendência é que esse setor ele diminua cada vez mais, tá? E aí aqui a gente pode ver essa mudança, né? O primeiro gráfico, você tem, né, uma economia primária, ou seja, um país onde o setor primário é o setor que mais abarca mão de obra. Esse tipo de país, gente, é um país tecnologicamente atrasado, é um país que não se inseriu ainda na nova revolução tecnocientífica e informacional. Tá? São países extrativistas, monocultores, né? Ou seja, são países que ainda vivem uma realidade do plantation, né? Que eu nem cheguei a falar, né, lá do capitalismo comercial, mas esse modelo de extração, de monocultura, de exportação, é um modelo de plantation que foi adotado lá pelas colônias de exploração na América, né? Mas que ainda hoje tem países, principalmente na América do Sul e na África, que produzem no modelo do plantation. São economias primárias. Qual é o problema disso? Os produtos primários têm baixo valor agregado. Você tem que exportar muita grande quantidade para poder conseguir receber alguma coisa de volta, ou produtos tecnológicos para manter a sua balança comercial favorável é muito difícil. Tá? Aí você tem os países, né, que são ali países secundários, onde que a população ela se distribui meio que de forma igualitária, e isso é uma fase transitória, tá? Ou seja, os países normalmente ficam por pouco tempo nessa fase secundária. Tá? E hoje em dia, qual é a realidade da maior parte dos países? Ir para o setor terciário. Né? Ou seja, países onde que a mão de obra ela ocupa muito pouco espaço no campo, e gradativamente as indústrias também estão diminuindo. Gente, por exemplo, os Estados Unidos é assim, né? Os grandes países industrializados são assim, o Brasil é assim, ou seja, a maior parte da população está no setor terciário. No entanto, existe uma diferença considerável entre a terceirização da economia nos Estados Unidos e a terceirização da economia no Brasil.
Enquanto nos Estados Unidos esse processo foi gradativo e também associado a uma escolaridade, a uma escolarização que permitiu que as pessoas pudessem desenvolver empregos, né, de alto valor, como, né, partes produtivas, marketing, desenvolvimento, ou seja, um setor criativo, tanto na tecnologia, no desenvolvimento de programas, tá? Aqui no Brasil, o setor terciário ele é fruto do inchaço. Ou seja, as pessoas perderam seus empregos lá no campo, perderam seus empregos nas fábricas, mas não têm formação suficiente, não têm uma formação adequada. E elas acabam caindo no setor terciário com subempregos, né, com trabalhos informais. Então, tanto lá quanto aqui, o emprego, o setor terciário, né, é o que comanda. Mas aqui no Brasil, a gente vê hoje quase metade dos trabalhadores brasileiros trabalham de alguma forma na informalidade. Ou seja, não tem nenhum tipo de amparo. E aí a gente volta àquelas condições de trabalho lá do século XIX. Na verdade, até a uberização da economia. Se trabalho com aplicativos, trabalho dos entregadores, né? iFood, o próprio Uber, são regimes de trabalho, né, que são extremamente precarizados, porque o trabalhador ele não tem garantia nenhuma. A empresa ela diz o que? Eu sou uma prestadora de serviço, eu só faço o meio de campo entre, né, o cliente e o trabalhador, o empregado. Só que na prática mesmo, a gente está falando de grandes multinacionais, empresas que ganham, né, capitais absurdos e que não têm nenhuma responsabilidade sobre seus trabalhadores. Né? Porque o que seria Uber se não houvesse motoristas para dirigir os carros? Né? Como que a Uber iria funcionar? Não iria funcionar. Então, o motorista de Uber é trabalhador, né? Mas por toda uma questão, né, de semântica, de interpretação, ele fica como um prestador de serviço, ou seja, um cliente, e de certa forma não teria nenhum tipo de direito trabalhista nem nada. Essa é uma tendência global, uma tendência mundial. Né? E aí, então a gente que me remete muito ao século XIX. E a única forma de a gente conseguir reverter isso é como eles fizeram lá no século XIX. Ou seja, os trabalhadores, lembre-se, é um cabo de guerra. Né? Não é que um é mocinho, o outro é bandido. Não é nada disso. É um cabo de guerra entre interesses e interessados. Né? Então, se o lado de cá não puxar, o pessoal lá vai puxar o quanto quiser. Entendeu? Então essa é uma realidade que a gente tem observado aqui nos últimos anos, tá? Aí esse segundo gráfico aí vem mostrando a evolução, né, ao longo das décadas do Brasil. Ou seja, vocês podem ver que em 1940 o Brasil saiu de um país de economia primária, agrário exportador, né, e foi gradativamente se deslocando para uma economia terciária. Muitos críticos, muitos cientistas políticos criticam, né, principalmente os governos do PT, né, por terem recuado nessa tendência. Ou seja, o Brasil tem gradativamente voltado a um estado de fornecedor de matéria-prima, né? Ou seja, uma certa desindustrialização. Tá? Isso muitos dizem que é uma readequação da nova ordem mundial, em que o Brasil sai daquele país que agora era produtor, de produtos industrializados e volta a se consolidar como um país de produtor de matéria-prima. Isso seria uma influência direta da China, né, nessa produção desse tipo de produto, dessa indústria mais bruta, né, automóveis, eletrodomésticos e coisa e tal. Bem, fato é de que o Brasil tem realmente perdido indústrias em alguns setores, mas principalmente na indústria até alimentícia, aquela cadeia produtiva que dá suporte, né, à nossa exportação primária, ela ainda tem sobrevivido. Por exemplo, o Brasil é um grande produtor de petróleo, né, é um produto primário. No entanto, a gente também processa o petróleo, no entanto, a gente também distribui petróleo, então são setores secundários, terciários. Né? Agora, é uma coisa também que tem que ficar atento. Né? Toda vez que um governo ou a estratégia da própria economia, e é o governo que traça essa economia, ela estimula
a desindustrialização, nós estamos, na verdade, fazendo o quê? Nós estamos regredindo alguns degraus. Ah, mas qual é o problema de a gente ser produtor primário? Gente, o produtor primário, ele produz produtos de baixo valor agregado. É o produto secundário e principalmente a informação e a tecnologia produzida no setor terciário que geram riqueza. O que vale mais? Soja ou um computador de última geração? O que vale mais? Né? Cana ou um satélite? Né? De certa forma, quanto mais a gente depende do setor, né, de informação que venha de outros países, maior será o nosso abismo, maior será, né, as distâncias entre os países ricos e os países pobres. Aqui então, por exemplo, nesse mapa, né, que é um mapa que eu consegui lá na internet pela Confederação Sindical, né, do Sindical Internacional, ou seja, um grupo, né, de movimento sindical, de representantes dos trabalhadores, eles construíram um mapa da precarização do trabalho. Né? Por quê? Com as empresas, elas dispersando pelo mundo, buscando novos ambientes onde que a mão de obra seja barata, né? A gente tem uma competição global, tá? por mão de obra. E aí, essa dispersão, essa precarização, ela acabou se tornando quase que um mantra, quase que um lema dos países, né, das elites de uma forma geral, né, das elites empresariais. Ou seja, ó, os direitos trabalhistas, eles são custo, e esse custo espanta investidores, espanta empresas, né? De certa forma, isso tem um fundo de verdade, né? Com a China, por exemplo, em que a mão de obra é extremamente barata e ainda fica mais barata porque eles estão, né, por causa do câmbio que eles desvalorizam de forma artificial, o que acontece? A China, ela gera uma pressão global no trabalho, né? Porque a gente vê, e aí não é um problema só do Brasil, não é um problema só dos países em desenvolvimento que se industrializaram, né, que fizeram aquela industrialização tardia. Não, esse é um problema mundial. Ou seja, os países desenvolvidos hoje perdem emprego para a China, perdem emprego para a Índia, né? Ou seja, o nível de desemprego na Alemanha é altíssimo, o nível de desemprego nos Estados Unidos é altíssimo, né? E o Brasil também está atingindo níveis cada vez maiores, mesmo com subemprego, né? Por quê? Porque, de certa forma, as empresas elas se dispersam pelo mundo, né, em busca de mercados e principalmente de mão de obra estupidamente barata. Tá? É interessante porque a gente, voltando àquele caso, né, da, da disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, esse, aliás, é um dos motivos políticos que levam os Estados Unidos a querer criar barreiras, taxas alfandegárias, ou seja, coisas para impedir o fluxo e a dispersão de capitais para a China. Por quê? Porque o americano perde emprego para o chinês. E isso está bem claro, isso está claro para o americano médio. Então ele quer alguma coisa, ele quer que faça alguma coisa a respeito. Então isso abre precedente para quê? Para governos populistas, né, assumirem um discurso de proteção do trabalhador. Por que eu chamo de populismo, né, e não um bom governo? Porque o cara só fala no discurso. Mas, na prática, o setor financeiro mundial nunca esteve tão integrado. Na prática, nunca as economias desenvolvidas lucraram tanto. Ou seja, a dispersão de riqueza, a transferência de riqueza de países desenvolvidos, países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos, nunca foi tão grande, nem na época do colonialismo, nem no neocolonialismo do século XIX. Ou seja, hoje, sem os países precisarem invadir, né, sem precisarem praticar o imperialismo, os países desenvolvidos conseguem lucrar absurdo com o trabalho produzido nos países subdesenvolvidos. E essa é uma aliança financeira global, né? Então, se por um lado os políticos dos países desenvolvidos eles desenvolvem um discurso de proteção,
Por outro, o que a gente vê é exatamente o contrário. São esses sistemas financeiros se integrando cada vez mais, se associando cada vez mais, né? Essa recente crise do coronavírus mostrou bem o como que a gente está vítima, né? Ou seja, a gente não produz insumos básicos de saúde, máscaras, a gente precisou importar, né? E dirá aparelhos de respiração, de respiratórios. Eles tiveram que vir da China porque nós não produzimos mais, nós não temos um parque industrial para produzir esse tipo de produto. Né? Por quê? Porque esses produtos, essas empresas foram fechando as suas fábricas aqui nos Estados Unidos e foram para a China. Os Estados Unidos passou pela mesma situação, ou seja, bateu fundo no orgulho do americano saber que ele, para ele conseguir máscara, para ele conseguir insumos médicos, ele precisou ir lá na China, inclusive comprar, atravessar compras, né, de outros países para conseguir os produtos que eles queriam. Tá? Bem, gente, essa foi a aula de hoje. Tá? Não, peraí, desculpa, eu acho que eu me adiantei aqui. Ah, sim, olha só, essa chargezinha aqui é interessante, né? Essa chargezinha ela mostra um pouco dessa precarização do trabalho, dessa nova fase da Revolução Industrial, dessa revolução técnico-científica e informacional. Ou seja, isso é diretamente associado a vocês, que vocês estudam e vão continuar estudando cada vez mais, mas acreditem, né? Por mais que vocês estudem, vai estar sempre o quê? Vai estar sempre, de certa forma, defasado o nível de estudo, ou seja, sempre vai ter algo novo. Então você tem que estar ali se, se preparando, se reciclando o tempo todo. Acreditem, a geração de vocês é uma geração que não vai poder parar de estudar nunca. Assim como a minha já não pode. Né? E é claro, isso cria um déficit, isso cria um peso, isso cria uma crise de ansiedade. Não à toa as sociedades como um todo vivem crises de ansiedade, de depressão. A sociedade moderna nunca foi tão rica, nunca gerou tanta riqueza, né? Mas os problemas, as desigualdades e principalmente, né, os problemas estruturais estão adoecendo a sociedade. Ah, mas você está falando aí, mas qual é a solução? Cara, eu não sei mesmo. Isso aí vai caber a vocês, as próximas gerações, decidirem quais são os rumos da sociedade, tá? Porque o que a gente vê é isso aqui, ó. Uma globalização por um lado, né? Um movimento de ação, tá? Mas por outro, você tem um movimento de, de tentativa de fragmentação, ou seja, de resistência, tá? Então, por um lado, você tem o quê? Por um lado, você tem a integração financeira aumentando, tá? Por um lado, então, se por um lado você tem os mercados, os capitais se integrando cada vez mais, por outro, você tem os movimentos de resistência. Né? Então, se o grande capital ele está integrado, ele está globalizado como nunca, né? O que a gente vê a nível horizontal, a nível próximo, a nível de país, a nível até de movimentos políticos, alguns políticos e coisa e tal, você tem um movimento de resistência. Tá? E aí a gente pode traçar duas forças, basicamente. As forças verticais, que são essas forças da globalização que buscam homogeneizar os processos, buscam integrar os processos. Tá? E por outro, você tem os movimentos internos, você tem os movimentos nacionais, você tem os movimentos horizontais do lugar. Né? Então você tem as forças que vêm de fora, né? Como os grandes bancos, os grandes capitais, as grandes empresas, as multinacionais que fazem esse joguinho de trabalho para lá e para cá, e por outro você tem os movimentos locais de resistência. E aí é um problema sério. Por quê? Porque a gente tem, se por um lado a gente tem o movimento trabalhista ainda dentro da esfera nacional, ainda dentro da esfera das fronteiras de um país, por outro, o capital já está internacionalizado, ele já está buscando, né, aonde o trabalho é mais precarizado. Bem, aí eu falei para vocês que existem alguns movimentos de resistência. De vez em quando, como é o caso dos Estados Unidos e da China, você tem muito do populismo agindo, muito da boca para fora e pouco na prática. Agora, é inegável que de uns
é muito recente, de uns 5, 10 anos para cá, né, existe um contramovimento da globalização, né, é até ideológico. Isso muito junto com esse ressurgimento desse nacionalismo, né, desse populismo de direita. Né? Então a gente tem tido um viés de aumento de, de conflitos. Tá? Então, no setor financeiro, né, a parada está muito integrada, está mais integrada do que nunca. Na economia real, lá, né, na produção, no comércio, você tem tido algumas disputas. Tá? O que cabe a gente entender é o seguinte: essas disputas são passageiras, a globalização é um fenômeno irremediável, ou essas disputas que estão começando a surgir agora, e aí eu chamo a atenção para vocês verem esses dois gráficos aqui, né? São gráficos muito recentes. Né? Vocês podem observar que tanto no gráfico de barras, que fala sobre o número de conflitos mediados pela OMC. É interessante porque a OMC, a Organização Mundial do Comércio, assim como o Banco Mundial, assim como o FMI, são organismos supranacionais. Eles surgiram lá no final da Segunda Guerra Mundial para tentar criar uma ordem, né, dentro do comércio global. Eles são os verdadeiros atores da globalização. Tá? E um dos papéis da OMC, por exemplo, é intermediar conflitos comerciais. Então a gente pode observar que nos últimos 10 anos esses conflitos têm aumentado. Né? Ou seja, são disputas, países que acham que o outro está praticando práticas ilegais de subsídio ou criando barreiras de proteção injustas. Né? Essas disputas elas são tratadas ali no âmbito da OMC e todos os países que são membros eles meio que assinam, né, um termo meio que aceitando quais decisões da OMC. É claro que até esses organismos supranacionais que durante muito tempo serviram à globalização, eles também têm sido questionados. Né? E aí é o que eu estou falando, tem muito do populismo nesse questionamento. A gente viu agora na crise, por exemplo, países como os Estados Unidos criticando a OMS, a Organização Mundial da Saúde, criticando a ONU. Né? Agora, é bom sempre lembrar que isso está muito no discurso. Tá? Por que está muito no discurso? Porque esses organismos foram criados lá na década de 40, 50 e o principal ator que sempre praticou, né, e sempre fez política nesses organismos internacionais foi o próprio Estados Unidos. Ainda hoje os Estados Unidos comanda esses organismos, né? Comandar talvez não seja a palavra correta, mas influencia fortemente esses organismos, até porque muitos deles têm sede nos países desenvolvidos, muitos deles recebem, né, contribuições vultuosas dos países desenvolvidos, então eles ainda servem muito. Tá? Mas, como a gente está vendo, apesar da integração, apesar de que o mundo está no nível de integração nunca antes visto, esses gráficos aqui, que são muito recentes, né, 5, 6 anos para cá, podem indicar uma instabilidade, podem indicar que a gente está entrando em uma fase, né, de retração do comércio global, de retração da globalização. Ah, mas isso é bom? Isso é ruim? Olha, tem os dois pontos. Tá? Se por um lado a globalização criou vários problemas, potencializou desigualdades, né, e precarizou a mão de obra, por outro, a globalização, principalmente a social, né, a cultural, ela tem criado uma certa sensação de humanidade, ou seja, consenso universal de questões fundamentais como o meio ambiente, né, como tratamento em relação a minorias. Tá? É claro, não é uma coisa, como vocês podem ver o gráfico, não é uma coisa retilínea, não é uma coisa que flui, né, num sentido claro.
elas oscilam, mas de uma forma geral, a globalização e essas aproximações entre os países têm criado uma condição geral, né, de universalidade, né, de condições mínimas de universalidade. Talvez, para mim, aí agora abrindo parênteses aqui, minha opinião, talvez a gente esteja falando de um passo em que talvez até os trabalhadores consigam refletir e se organizar internacionalmente, né? E aí o que, que acontece? Aí talvez aquele quebra, né, aquele cabo de guerra que eu falei, ele possa novamente, né, ir para o lado do trabalhador. Porque essa é a questão, o capitalismo, querendo ou não, é um sistema que prioriza a eficiência. E, querendo ou não, ele trouxe benefícios a muitas pessoas, a boa parte da humanidade. No entanto, ele requer ajustes. Né? Como eu falei, ele tende ao lucro, ele tende ao capital. É aquela questão, o próprio nome, está no próprio nome, capitalismo. Só que a sociedade ela está acima, né, do sistema político ideológico, ela está acima, né, ela está acima da forma que se faz a economia, de que se produz. Tá? E cabe a essa sociedade fazer os ajustes. O capitalismo é uma invenção humana. E como uma invenção humana, ela pode sofrer, né, alterações de acordo com o interesse do ser humano. É simples? Não é simples. É fácil? Não é. Tá? Mas só a organização que vai conseguir trazer isso. Bem, gente, creio eu que aqui eu coloquei, né, os gráficos para reforçar isso que eu estava falando, né? Ou seja, das desigualdades que os diferentes espaços têm sofrido, né? Por quê? Porque o capital e principalmente a globalização não se dá da mesma forma em todos os espaços. Né? Então a gente tem o que é chamado de seletividade dos lugares. O que é essa seletividade dos lugares? O capital ele vai investir aonde lhe convém, aonde ele vai lucrar mais, aonde vai se gerar mais capital. Então, da mesma forma que ele investe, né, ele também pode deixar de investir. E a ideia é sempre o quê? É criar toda uma infraestrutura, né, que aí a gente chama de fixos, que vão contribuir para o fluxo de capitais, o fluxo de mercadorias, o fluxo de pessoas. Né? É, é interessante porque eu acho que um bom exemplo de como o capital ele investe e depois ele pode deixar de investir, né, é Macaé, no estado do Rio de Janeiro, ou Chicago, nos Estados Unidos, né, cidades que perceberam um forte crescimento, um rápido crescimento, né? Só que o que acontece? Esse crescimento se deu por um interesse específico, no caso de Chicago, as grandes montadoras de automóvel, e no caso de Macaé, a exploração do petróleo. E a partir do momento que a conjuntura mudou, esses mercados, esses capitais, eles deixaram de investir ali e foram para outros lugares. Né? O que resultou nessas cidades em um período considerável de decadência. Tá? Então, gente, as desigualdades que são aplicadas nos espaços, como eu falei já há alguns slides atrás, elas têm potencializado essas diferenças, principalmente entre países ricos e países pobres. Tá? Aí o cara pode dizer assim, ah, mas a sensação é de que está todo mundo melhorando. Né? A sensação de que as coisas estão melhores. Bem, pelo menos essa era a sensação até bem pouco tempo. Agora a galera já está duvidando. Eu acho que a galera concorda mais com quando eu digo assim, olha, as coisas não estão melhorando. Mas mesmo quando, por exemplo, o Brasil estava em crescimento econômico, né, o que sobrava para a gente era uma pequena migalha do que estava indo para outros países, principalmente para os países desenvolvidos. Né? Então, cabe a cada país, assim como internamente cabe a organização, né, por parte do governo, de entender de como a gente vai distribuir essa riqueza. Porque não adianta só crescer, porque de crescer, o mundo cresce, o mundo vem crescendo muito. Agora vai interromper, porque a gente está, né, num período de recessão provocada pelo coronavírus, mas se você pega os últimos 10, 15, 20 anos, né, a economia ela vem crescendo, o PIB vem crescendo, a riqueza vem crescendo. Só que, paralelo a isso,
as desigualdades elas aumentam. Ou seja, mesmo os pobres, eles ganham um pouco, mas o rico ganha uma faixa ainda maior, né? E aí isso fica claro quando a gente olha um mapa como esse aqui, que é um mapa de coisas simples, uma coisa simples como saneamento, né? Ou seja, o acesso a serviços essenciais de saneamento. Porque eu pego o saneamento, que é um serviço tão básico, água tratada, esgoto, né? E você vê que em muitos lugares do mundo, um serviço tão básico, ele não chega, né? Mesmo com o mundo crescendo, você vê países como o Brasil, como o México, que tiveram crescimentos, né, substanciais nos últimos 15 anos, né, ainda são países em que boa parte da sua população não tem acesso a saneamento básico. Tá? E acaba se concentrando ali, ó, nos países desenvolvidos. E aí a gente pode pegar para qualquer outra coisa: acesso à saúde, acesso à educação, acesso à energia, a produtos. Tá? E aí quando você pega, por exemplo, o Brasil e a divisão, né, de renda no Brasil, tá? Olha só o quanto os 10% mais ricos, né, ficam com o PIB, com a riqueza produzida no país. E isso é interessante, porque eu coloquei essa data, aí vocês podem ver aí 2004, 2008, 2013. Ou seja, esse período o Brasil teve um crescimento considerável e uma melhoria substancial na qualidade de vida das pessoas. Só que se você olha direitinho, né, na prática, em relação à distribuição de renda, a variação foi muito pequena. Né? Inclusive tem um índice, né, que é o Gini, que é um índice que trata de medir isso, o quanto é, né, a desigualdade de um país. O Brasil, o Gini do Brasil, ele permanece inalterado durante décadas. Ou seja, desde você pega lá da República Velha até os dias de hoje, o Gini no Brasil praticamente não mudou. Aí o cara diz, mas a qualidade de vida do país mudou, melhorou, sim, mas é porque o país enriqueceu. Ou seja, o bolo cresceu. Então, quando o bolo cresce, se eu tenho uma fatia pequena, essa fatia acaba proporcionalmente crescendo também, né? Mas pouco, em comparação ao cara que tem uma fatia bem maior. Né? Então o país cresceu, o país saiu lá do século XX, no início do século XX, de uma economia agrária, né, atrasada, se tornou uma das maiores economias do mundo. Ainda hoje é um dos países mais ricos do mundo. A gente sempre está figurando entre as 10 maiores economias do mundo. Mas então se a gente é um país rico, por que a gente vê tanta pobreza? Vocês estão vendo aí nesse gráfico aí. Este gráfico, que está lá na página 65, né, do livro didático de vocês, é a referência, é a explicação de por que o país, que é estupidamente rico, que tem riquezas naturais, que mesmo depois da desindustrialização ainda produz muita riqueza, porque você sai na rua e você vê favelas, porque na rua você vê pessoas pedindo dinheiro, porque você vê crianças que não estão na escola, porque a concentração de riqueza no Brasil é absurda. A gente é campeão, a gente está ali no top 10 entre os países mais desiguais do mundo. E os nossos colegas de ranking é Burkina Faso, Lesoto, são esses países bem periféricos. Então, esse é um problema brasileiro, tá? É um problema, a desigualdade é um problema brasileiro, mas que quando a gente pega para uma esfera internacional, ele também existe e tem sido potencializado por essa forma de globalização, né, que tem sido praticada nos últimos anos. Bem, galera, duas longas aulas sobre globalização, tá? E faça uma leitura, tem muito mais, não dá, você vê só, são duas aulas enormes, uma de 1 hora, uma outra aí, ó, de quase 1 hora e meia, né? Eu só não cortei porque eu pensei, não vai ficar 3 aulas e coisa e tal, vai ficar ruim. E mesmo assim ficou um monte de coisa de fora. Tá? Então faça a leitura dos capítulos do livro. Tá? É um assunto complexo. Tá? Pensem nas dúvidas, pensem nas questões e tragam para mim lá nas atividades síncronas. Tá, gente? Valeu, obrigado e até a próxima. Tá?